Boa tarde. É o seguinte. Até acho que melhor vir mais para cá. Ok. Irmãos, é o seguinte. Eu gostaria muito de ir diretamente ao assunto, mas acho que não vou me sentir confortável em ir diretamente ao assunto sem falar algumas verdades. Pois, porque geralmente o que é que eu tenho notado? Quando as pessoas vão para uma palestra onde o assunto é emagrecimento, vão para lá com o objetivo de aprender a fórmula mágica, né? Ou então de saber dicas sobre dieta, dicas sobre treino, quando na verdade existem outros itens que condicionam qualquer objetivo que te leve ao ginásio. E pela experiência que eu tenho, porque normalmente quando o assunto é esse, eu prefiro sempre buscar aquilo que a ciência diz e também passar às pessoas a minha experiência nesse mundo, né? Eu acredito que existem 5 itens muito importantes para você atingir qualquer objetivo que te leve ao ginásio: a mudança de consciência, a determinação, a disciplina, o amor e a fé. Se você não tiver um desses itens, eu acho que há uma grande ligação entre esses 5 itens. E se você não tiver esses 5 itens, se não caminharem consigo, acredito que dificilmente você vai conseguir alcançar qualquer objetivo que te leve ao ginásio, né? Dificilmente você vai conseguir emagrecer. E falar sobre a mudança de consciência, eu estive a escrever muito nos últimos dias sobre isso e queria muito poder ser curto e objetivo, mas acho que cada palavra que me veio na mente era preciosa e não dava para cortar nenhuma. Então, qualquer regime severo, qualquer exercício físico intenso, planos de dieta fantásticos, né? E ergogênicos, no caso suplementos ou qualquer controlador de apetite, né? Não fará sentido se você qualquer um desses itens que eu disse não fará sentido se você não tiver um equilíbrio emocional. Se você não tiver um controle das suas emoções, não tiver um autocontrole, eu acredito que qualquer depressão, qualquer ansiedade vai fazer com que você caia no erro, com que você coloque tudo a perder, né? Vai fazer com que qualquer plano que lhe foi passado ou que você tirou da internet por um instante seja jogado fora, né? Então existe uma grande ligação entre o nosso estado emocional e o aumento de peso. Eu costumo dizer que o nosso estado emocional até podemos dizer que é dos grandes responsáveis pelo aumento de peso ou por atingirmos a obesidade. Quando a gente não tem autocontrole, dificilmente vamos conseguir determinar algo e cumprir com aquilo que a gente determinou, né? Ou dizer algo e cumprir com aquilo que a gente cumpriu. Então, devemos entender também, quando o assunto é emagrecimento, que o alimento é como combustível para o nosso corpo, né? Como qualquer veículo precisa de combustível para se manter funcional. Então o alimento é que faz com que o nosso corpo se mantenha funcional. E a partir do momento em que este combustível deixa de ser encarado, ou este alimento deixa de ser encarado como combustível, ele deixa de exercer o papel que ele realmente deveria exercer e passa a ser encarado como uma fonte de prazer. Aí o nosso estado emocional torna-se dependente deste alimento. E aí, claro, se o nosso estado emocional se tornar dependente desse alimento, qualquer depressão que a gente tiver, é ali onde vamos buscar auxílio. É aí onde vamos achar que está a nossa segurança, né? Posso assim dizer. Então, a comida não deve ser vista como o prazer, mas deve ser vista como um prazer, né? Quando você vai para comer, até certos nutricionistas aconselham que quando você vai para comer, você tem que apreciar o momento, né?
é o teu momento. Então deves, claro, deves apreciar a comida, deves comer nas calmas, deves triturar bem os alimentos, até porque isso vai facilitar uma série de coisas no teu organismo. Isso vai facilitar a própria digestão em si, né? Quando os alimentos são muito bem triturados. Então, o alimento deve ser visto sim como um prazer, mas não como o prazer. E outra questão também que eu queria muito dizer é que não existe mudança de peso sem mudança de consciência. E normalmente a mudança de consciência vai nos levar à mudança de hábitos, né? Eu acredito que é isso. E também temos que acreditar que nem sempre, nós não somos, não é nem sempre, nós não somos as vítimas. Não é o alimento que nos ataca, não é isso. Somos nós que, de forma compulsiva, vamos atacar o alimento. Então, se a gente já tiver um autocontrole, se a gente já tiver domínio do nosso estado emocional, eu tenho a certeza que nós vamos tomar a posição certa, né? Não vamos nos ver como vítima, ou não vamos achar que o alimento é um inimigo para nós. Então, o controle emocional é muito importante nessa questão. E falar do alimento, as pessoas muitas das vezes têm a dificuldade de fazer mudança nos hábitos alimentares, e eu consigo notar isso também na vida, né? Por exemplo, nós temos que aprender que existem aquelas pessoas que nos fazem mal e existem aquelas pessoas que nos fazem bem. E no alimento também acontece da mesma forma. Existem aqueles alimentos que são bons para nós, e existem mesmo aqueles que nos fazem mal. Então a gente precisa saber escolher ou valorizar o lado bom dos alimentos, né? Os bons alimentos, e se calhar descartar aqueles que não nos fazem bem, né? Então, só com autocontrole a gente faz isso, né? E outro ponto que eu citei, que é a determinação. Eu tenho dito que quando o assunto é emagrecimento, o primeiro passo a ser dado é a mudança de consciência. Mas para a mudança de consciência ser efetiva, é preciso que tenhamos determinação, né? Senão, acredito que se não tivermos determinação, serão apenas palavras que a gente vai dizer e não vai cumprir com nada, né? Então, a gente não consegue cumprir com a nossa própria palavra. Acho que, de forma comum, é o que mais acontece. A grande dificuldade para você emagrecer, você mudar qualquer coisa no teu corpo, é você não conseguir cumprir com a palavra, né? Você diz algo e não faz, né? Eu estive a conversar ontem com a minha esposa e eu queria poder hoje citar alguns capítulos bíblicos, mas não tenho tanto domínio. Mas eu sei que há uma passagem na Bíblia que diz que o teu sim deve significar sim e o teu não deve significar não. Então, quando você tem determinação, quando você tem autocontrole, você consegue dizer algo e cumprir com aquilo que você disse. Portanto, se você não é pessoa de palavra, dificilmente você vai conseguir alterar qualquer coisa que seja no teu corpo. Poderás até fazê-lo, mas vai ser algo muito superficial e logo vai acontecer o efeito sanfona, né? Então, a outra questão também é a disciplina. Há tempos eu estive a ler um artigo que me surgiu uma questão muito pertinente. E a questão era: se já imaginei como seria um mundo sem regras, né? Se não tivéssemos regras, ou se não tivéssemos... como seria um mundo sem regras? E eu acho que o que eu consegui ter como resposta é que se não houvesse regras, provavelmente nós não teríamos limites, nós não teríamos prioridades, né? Então, se não termos limites nem prioridades, ou se não reconhecermos os nossos limites, dificilmente vamos conseguir traçar metas reais, ou até podemos traçar metas, mas aquilo que a gente vai estabelecer como
bases ou norma para nos levarem a atingir esse objetivo, não vai ter consistência, porque nós não temos prioridades e nós não temos limites, queremos fazer de tudo e de qualquer forma. Eu acredito nisso. Então, como seres humanos, as limitações fazem parte da nossa natureza, mas devemos aceitar e, da mesma forma, lutar para superá-los, né? Aceitar que eu só consigo chegar até ali, né? Mas eu quero poder atingir o objetivo que está depois disso, onde eu só consigo chegar. Então eu vou traçar uma meta, pensando nas minhas limitações e trabalhando de maneiras que eu consiga superar as minhas limitações e atingir o objetivo que eu pretendo alcançar. Eu acho que devemos muito pensar dessa forma. Então, quando o objetivo é emagrecimento, nós muitas das vezes, inicialmente o que surge na nossa cabeça é o que devemos fazer, o que devemos comer ou deixar de comer. E falando dessa questão de limites, nós acabamos sim por estabelecer regras ou seja, estabelecemos regras esquecendo dos nossos limites, né? Você pode até dizer que não consegue, ou seja, pode até dizer, a partir de hoje deixo de comer pão, a partir de hoje deixo de comer arroz, só vou passar a comer isso, só vou passar a comer aquilo, mas você sabe que você viveu esse tempo todo se alimentando disso. Então, se você acha que o problema está ali nas coisas que você come, então deves eliminar essas coisas pensando também nesse fraco que você tem por elas, né? Que é esse teu limite. Acho que você deve pensar muito nisso. Então você deve estabelecer regras de maneiras que você consiga superar isso. Eu já disse, deu um exemplo muito prático na minha esposa, né? Se eu não consigo ficar sem pão, ou então eu acredito que não consigo viver sem pão, o que é que eu vou fazer? Se é isso que condiciona o meu emagrecimento, o que é que eu vou fazer? Vou procurar paulatinamente ir me desfazendo dele. Vai chegar uma altura em que eu vou conseguir me convencer que eu consigo viver sem isso. Então é a questão de você poder respeitar os teus limites, né? Você não vai do dia para a noite decidir que o pão já não vai fazer parte da minha vida, que hoje eu consigo e tudo mais. Você estará a estabelecer uma regra para si mesmo sem pensar nos teus limites, né? Então acho que é muito importante a gente pensar nisso, estabelecer regras de acordo com os nossos limites e regras que nos ajudam sim a superar os nossos limites para que possamos alcançar o nosso objetivo. E falando ainda sobre a disciplina, diz-se muito em academias, né? Diz-se muito nesse mundo da musculação que na ausência da motivação, a disciplina é o que nos mantém firme, né? A disciplina é o que nos faz acordar e fazer aquilo que deveria ser feito, é o que nos faz acordar e ir para o ginásio mesmo sem motivação, mesmo sem aquela música que você acha que é o que te dá o pump, né? Você chegar lá e fazer aquilo que deveria ser feito e no final do dia você cumpriu com mais um dia que você deu a tua palavra. Então acho que a disciplina deve caminhar muito conosco quando o objetivo é emagrecimento, né? Então se você quiser emagrecer, acho que isso deve fazer parte das tuas prioridades. Se você quiser reduzir qualquer medida no seu corpo, isso deve fazer parte das tuas prioridades. Não podemos mudar um pouco o contexto, né? Mas está tudo dentro dessa questão da disciplina. Há tempos, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, uma aluna perguntou-me o seguinte: Léo, o que é que eu faço? Já tentei de várias formas emagrecer e não consigo, e na verdade é alguém que eu já acompanhei, já sei o potencial que ela tem para atingir os objetivos dela, né? Mas também sei o estilo de vida que ela leva. Então eu disse algo fui muito direto com ela. E ela se calhar não entendeu bem de princípio, mas depois
conseguiu raciocinar melhor. Eu disse a ela o seguinte: você não pode querer ter tudo na vida, né? Você não pode querer degustar dos melhores pratos, curtir as melhores festas e ao mesmo tempo querer ter o melhor corpo, ou o corpo perfeito, né? Vamos mais uma vez nos deparar com a questão da prioridade, né? Esse teu objetivo, que é mudar alguma parte no teu corpo, deve fazer parte das tuas prioridades, né? Deve ser uma delas. Você deve chegar a uma altura do dia em que uma coisa não pode te impedir de fazer a outra, né? Você ou seja, você não deve deixar de cumprir com a tua palavra porque surgiu um imprevisto, né? Ou porque alguma coisa que você não esperava, você ouviu. Então, se isso realmente for uma das prioridades, eu acredito que você vai arranjar mecanismos, né, para poder cumprir, mesmo que surja algum imprevisto. Acho que você vai conseguir fazer alguma coisa para você se desdobrar naquilo que é a tua rotina. Eu costumo ver, às vezes, clientes que eles querem que eu atenda, mas não conseguem sair do ginásio ou sair da casa para o ginásio. E eu digo a priori, se você quer mesmo que isso aconteça, você tem que ter isso como tua prioridade, ou como uma das tuas prioridades, né? Da mesma forma que você acorda todos os dias e vai para o trabalho, da mesma forma que você acorda todos os dias e vai para a escola, da mesma forma que você leva os teus filhos à escola, da mesma forma que você sabe que às 7 horas é a minha hora do pequeno almoço, é da mesma forma que você deve saber que às X horas é a minha hora de ir para a academia. Então acho que isso deve também fazer parte. E a outra questão que eu acho que é uma das mais importantes é o amor. Quando nós não nos aceitamos, essa parte eu tenho dito muito recentemente, quando nós não nos aceitamos, quando a nossa autoestima é nula, claro que nós não somos felizes, né? Então você precisa se amar para mudar, não mudar para se amar. Eu acho que isso faz o total sentido. O que acontece e é muito comum é as pessoas procurarem o ginásio quando acreditam que estão no fundo do poço, quando a autoestima foi-se, quando começam a detestar o corpo que têm, né? Eu acho que você deve olhar para o espelho e aprender a gostar daquilo que você vê no espelho. E quando isso acontece, quando você aprende a gostar daquilo que você vê no espelho, eu acho que a vontade de mudar qualquer coisa que você quiser vai te fazer alcançar com muito mais facilidade o objetivo. A coisa vai fluir com muito mais facilidade. Então, o amor próprio deve vir em primeiro lugar e depois pensar em mudar qualquer coisa, né? E há uma frase que eu li recentemente de um colega meu que diz o seguinte: você é um ser único, individualizado, especial. Então acho que quando a gente pensa nisso, que somos um ser único, individualizados e especiais, isso faz com que, ou seja, isso nos leva a desenvolver o amor próprio. E esse amor próprio é que vai nos mover para que qualquer mudança que nós queiramos fazer no nosso corpo aconteça efetivamente. Eu acho que o amor deve sim vir em primeiro lugar. Dando continuidade, né, para que a sua mente compreenda a necessidade de mudança para as quais o teu corpo precisa fazer, ou necessita fazer, né? É necessário que você ame-se, aceita-se e valoriza-se acima de tudo, né? Acho que essa é uma questão muito, muito interessante, né? A psicologia da mudança deve, ou seja, a psicologia da aceitação deve existir antes da mudança. Isso faz
faz todo sentido, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico. Qualquer mudança deve surgir de dentro. Porque, se não surgir de dentro, acho que vai ser uma coisa tipo, como é que se diz, fogo de palha, né? Aquilo não vai durar muito tempo. Eu tenho dito a algumas pessoas que precisam emagrecer, mas procuram fazê-lo de forma muito desesperadora, né? Posso assim dizer. Eu tenho dito a essas pessoas que nós somos muito mais do que aquilo que comemos. Nós somos muito mais do que aquilo que comemos. Os alimentos não são de todos os nossos inimigos, mas sim nós próprios, presos numa imagem que nós próprios criamos, presos nos padrões de beleza que uma sociedade totalmente cega e que não consegue enxergar além da superfície criou, né? Então nós devemos pensar muito mais em nós antes de querermos agradar a terceiros. Eu acho que é basicamente isso. E a outra questão que se segue após a esta, e que eu acho que tudo que eu acabei de dizer está resumido nela, é a fé. Se você não tiver fé, eu não sei de onde você vai buscar a força que vai te mover a levantar e ir para o ginásio. Se você não tiver fé, eu não sei de onde você vai buscar a preocupação com o seu corpo, né? Então acho que a fé resume tudo isso que eu acabei de dizer. Ok, esse é o que eu queria dizer antes de dizer às pessoas como emagrecer de forma saudável. Agora, para dizer como emagrecer de forma saudável, para aquelas pessoas que realmente vieram aqui com o objetivo de ouvir dicas sobre emagrecimento, é muito importante você entender uma coisa. O emagrecimento está diretamente ligado com o nosso funcionamento metabólico e com o nosso estilo de vida e com os nossos hábitos alimentares. Se nós não fazermos mudança no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos alimentares, se já tivermos um metabolismo muito lento, só vai piorar. Se tivermos um metabolismo que funciona rápido até uma dada altura, podemos continuar magrinhos, né? Porque essa questão do metabolismo, quanto mais acelerado ele for, mais facilidade a pessoa tem de queimar gordura. E quanto mais lento ele for, mais facilidade a pessoa tem de acumular gordura. Então, devemos pensar também no seguinte: a mudança de peso ou emagrecimento está muito ligado ao teu consumo de calorias diariamente e ao gasto de caloria que você tem diariamente, né? Uma vez que a gente consome mais calorias do que aquilo que o nosso corpo precisa para se manter, o nosso organismo vai automaticamente fazer uma reserva daquelas calorias em forma de gordura. Então, se você não tem uma rotina ou se as suas atividades diárias não são suficientes para você queimar uma quantidade de calorias igual ou superior às que você ingeriu, você não estará a perder peso. Em momento algum, em momento nenhum você estará a perder peso, em momento nenhum você vai emagrecer. Então devemos pensar nisso antes de ir buscar técnicas mirabolantes, antes de nos submetermos a programas de treinos que prometem mudanças incríveis. Então devemos pensar muito nisso, a alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é a base. Se você ingerir menos do que aquilo que você precisa para se manter, do que aquilo que o teu corpo precisa para se manter, você vai, claro, colocar o teu corpo a um déficit calórico, e esse déficit calórico vai te levar ao emagrecimento, né? Se bem que para você chegar até o ponto de saber quantas calorias eu preciso ingerir para me manter na base, ou para causar um déficit calórico, envolve muitas outras coisas, sobretudo consultar um nutricionista, mas eu acredito que é sim possível você, mesmo não tendo uma ideia exata da quantidade de calorias
que o teu corpo precisa ingerir diariamente, é possível sim você submeter o teu corpo ao déficit calórico a partir do momento em que você passa a se alimentar de forma saudável, a comer limpo e a comer menos, né? Quanto mais saudável for o alimento e quanto menos você comer, inicialmente, quanto menos você comer, automaticamente será mais fácil você causar um déficit calórico no teu organismo. E esse déficit calórico, claro, vai te levar ao emagrecimento, porque você vai estar a ingerir abaixo do teu corpo precisa para emagrecer, para se manter. E se você ingerir menos do que o teu corpo precisa para se manter, o que é que vai acontecer? Aquela gordura que já está acumulada no teu corpo, o teu corpo vai usar aquilo para poder dar resposta a esse déficit calórico, né? Então, se o teu corpo usar aquela gordura que já está estocada no teu corpo para dar resposta ao déficit calórico, claro, aquilo que já está acumulado vai sendo paulatinamente reduzido. E é ali onde vai acontecer o emagrecimento. E se você tiver a possibilidade de acrescentar na tua rotina mais esforço físico, no caso o treino, isso só será muito mais enfatizado, né? Então, a alimentação é a base. E só para dar um subsídio no que a irmã disse sobre as dietas que surgem na internet, é necessário a gente entender uma coisa. Na internet você vai encontrar de tudo. Treinos, dieta, suplemento, de tudo. Só não vai encontrar aquilo que é para si. Porque para você ter o que é para ti, você precisa consultar um especialista, você precisa passar por uma série de avaliações ou exames que vão conseguir identificar que tipo de corpo se trata e criar planos de acordo com esse tipo de corpo. Então na internet tem de tudo, mas não tem o teu plano de treino, não tem o teu plano alimentar. O mínimo que se pode fazer é buscar até algumas técnicas de mudanças de hábitos alimentares na internet. Isso, claro, você pode fazer desde que saiba que essa fonte é boa, né? A fonte pela qual eu estou a pesquisar isso é boa. Então você pode fazer isso, mas copiar a dieta ou pegar a dieta da vizinha ou da amiga do Facebook para adotar aquela dieta que ela segue é a coisa mais errada que a gente vai fazer quando queremos atingir algum objetivo a nível estético, né? Ou até a nível da nossa saúde, né? Quando a gente vai querer atingir algum objetivo e queremos seguir uma dieta propriamente, queremos sair do bom hábito alimentar para uma dieta, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é você comer alimentos saudáveis, né? Ter horas para se alimentar, não comer tarde, não comer fritos, refrigerantes, álcool e tudo mais. E outra coisa é você ter uma dieta propriamente que diz que você só pode comer isso às X horas, só pode comer aquilo a hora tal, só pode beber isso ou aquilo. São coisas muito diferentes. E quando você vai para um nível desse, há necessidade de você procurar um especialista nessa área. A não ser que você só queira mesmo ter um hábito alimentar saudável, que eu considero que é a base para se atingir qualquer objetivo. Mesmo para pessoas que não querem emagrecer, querem aumentar a massa muscular, né? Ou para pessoas que querem aumentar o desempenho, né, a nível de esporte, a alimentação é a base. Se não tiver um equilíbrio na sua alimentação, se não tiver um equilíbrio entre o gasto e o consumo de calorias, eu acredito que nada que você estabeleceu vai acontecer, nada que você, nenhum objetivo que você traçou vai acontecer. Então, irmãos, antes de começarmos a pensar em ir para a academia, ou até antes de pensarmos em procurar um personal trainer, preocupa-se primeiro em mudar o teu estilo de vida, mudar os teus hábitos alimentares, que são coisinhas pequenas que você vai fazer. Não precisam ser coisas... Até não precisa ir para a internet para você conseguir saber que isso que você está fazendo não é saudável, né? Pegar o pão, pôr manteiga, pôr chouriço, pôr ovo.
Né? Eu acredito que isso, toda a gente sabe que isso não é saudável. Né? Acredito que toda a gente sabe que isso não é saudável. Então, se queremos atingir algum objetivo a nível da saúde e estética, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida deve estar em primeiro lugar. Acho que é tudo que eu tenho para dizer. Muito obrigado.